A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7, navegando por esse terceiro trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem interessante. Vamos trabalhar sobre um tema complexo também para o nosso tempo, as catástrofes naturais. Que Deus em Cristo te dê sabedoria, que você possa pegar muita coisa boa hoje na aula para apresentar para os teus alunos, tá? Você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque isso ajuda muito a gente a falar de Jesus e também compartilhar a palavra de Deus. Por favor, nota 10, deixa aí teu comentário também, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical como você. De repente você quer aprender como montar um esboço, como funciona a escola bíblica, como aplicar uma aula. O treinamento da EBD pode ajudar você, está disponível no link na descrição desse vídeo aqui, tá? Que Deus te abençoe, você pode se tornar um dos nossos alunos nesse curso. Vamos então para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos juvenis, catástrofes naturais. Temos algumas bases bíblicas para entender esse assunto que a própria lição oferece para a gente. O primeiro versículo está aqui, Mateus capítulo 24, versículo 7, que é o introdutório. Faça essa leitura com os teus alunos. Temos também a leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 24, versículos 7, 8 e 29. E também Lucas capítulo 21, versículo 10 ao 13. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos em sala de aula e você vai ver que vai dinamizar muito a tua ministração. Inicialmente, vamos pensar biblicamente. Será que existiram algumas catástrofes naturais no período bíblico? A primeira de todas elas está em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24. A queda do homem. Essa foi a primeira catástrofe que existiu. O pecado sendo inserido na humanidade, causando então a rebeldia, causando então esse afastamento da presença de Deus. Isso aqui é uma grande catástrofe causada pelo pecado. Em Gênesis 7, versículo 17 ao 24, aconteceu então no mundo, no princípio, uma grande catástrofe natural, o dilúvio, provocado então pela ira de Deus por causa dos pecadores. E somente a família de Noé escapou dessa ira. A Bíblia também registra diversas ocasiões que Deus usou fenômenos naturais para punir o ser humano. Quando você analisa Gênesis 19, do 24 ao 28, você encontra então uma perspectiva de uma catástrofe natural já na Bíblia. Quando você observa também Êxodo capítulo 7, versículo 19, você também encontra ali, até o capítulo 10, 29, Deus agindo com as pragas no Egito. Êxodo 14, do 15 ao 31, Deus abrindo o mar e libertando então os israelitas do jugo dos egípcios. Aqui nós vemos Deus utilizando os fenômenos naturais para poder libertar o seu povo. Josué capítulo 10, versículo 11 ao 14. Deus parou a terra. O texto bíblico apresenta ali a figura de linguagem do observador. Josué diz que Deus parou o sol, mas nós sabemos muito bem que Deus parou a terra, o planeta, para que então o sol permanecesse no lugar quando o próprio Josué orou ao Senhor. Deus utilizou esse fenômeno também. A Bíblia também registra tragédias sem que as mesmas fossem realizadas pelo próprio Deus, ou seja, pela vontade de Deus em punir o homem, como está escrito em Jó capítulo 1, versículo 18 e 19, Atos capítulo 27, do 13 ao 15, você também encontra isso na palavra. Existem também tragédias por ação maligna. O inimigo das nossas almas também é poderoso e é capaz de utilizar os fenômenos naturais para atingir alguém. Jó capítulo 2, do versículo 3 ao 7, você percebe isso. Jó 10, 17 e 18,
nós encontramos isso. E no capítulo 19, versículo 9 ao 11, nós vemos a ação maligna agindo nos fenômenos naturais. E em 2 Coríntios 2, 10 e 11, está escrito que nós não devemos subestimar a ação do maligno nessas questões. Também entendendo sobre esse assunto, as tragédias acontecem para demonstrar que nós somos frágeis. Você é frágil, teu aluno também. Nós não temos o controle de tudo e por isso precisamos estar dependendo de Deus. Esse assunto demonstra para a gente uma perspectiva bíblica e ao mesmo tempo uma perspectiva do nosso tempo, para o Brasil também. Eu espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo, comenta aí, tá bom? E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha. Vamos agora para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Você sabe o que é uma catástrofe natural? Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Traz essa perspectiva para a gente. Uma catástrofe natural é um fenômeno da natureza que geralmente traz uma grande destruição natural, material também para as pessoas, gerando também até morte de inocentes. Existem algumas tragédias naturais muito conhecidas, como por exemplo o tsunami asiático, que aconteceu em 2004, onde diversas pessoas morreram e 11 países foram atingidos e 300 mil pessoas perderam a vida. Encontramos também terremotos e furacões, que são registros de fenômenos naturais que trazem um grande desastre por onde passam. Encontramos também os deslizamentos. Pegando sobre os deslizamentos, nós entendemos a perspectiva aqui do Brasil, como as tragédias naturais que aconteceram em nosso país a partir de 2011, por exemplo, onde as enchentes viraram então notícia nacional. No próprio Rio de Janeiro, em 2011, nós encontramos a maior tragédia da história do nosso país, onde o número de mortos passaram de 900 e mais de 7 mil pessoas ficaram desabrigadas. Essas situações são situações também do nosso tempo. Boa parte das tragédias naturais também fazem parte das más ações humanas. Influência do pecado aqui. O pecado é a origem de todos os males, como nós estamos estudando pela palavra. Em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 23, a Bíblia diz que a terra geme e chora. Essas manifestações são realidades do pecado para o nosso tempo também. Existe também a tese do aquecimento global, que o mundo está passando por uma diversa mudança, e isso traz esses fenômenos naturais que acabam trazendo catástrofes terríveis. E aqui precisamos também observar sobre a questão do impacto ambiental. Essa falta de planejamento urbano, desse crescimento das cidades, acabam trazendo para o nosso tempo impactos ambientais. Por exemplo, existem cidades, ruas que foram construídas por onde se passava o leito de um rio. Quando as chuvas são fortes, esse leito, como um percurso natural, retorna para aquele lugar, trazendo então grandes transtornos, destruições por onde passam. Provérbios 27, 20 diz que por causa da influência da queda, do pecado, o homem então não respeita mais a terra. Deuteronômio 20, 19 fala que o pecado então traz essa influência. E é por isso que precisamos ter esse olhar sobre esse assunto também que traz uma reflexão para a gente. Como você pode trabalhar em sala de aula? Traga a reflexão de cuidar do nosso planeta, traga a reflexão bíblica também, de demonstrar que isso é influência do pecado, e apresente isso para os teus alunos, que Deus use você como boca de Deus. Avançando agora, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: sinal da volta de Cristo. Nesse segundo ponto, nós vamos entender que esses fenômenos naturais também fazem parte de sinais da vinda do Senhor. Esses acontecimentos trazem um reflexo do cumprimento da palavra. Quando você observa o texto bíblico de Mateus 24, 7, você percebe que estamos chegando no período do fim. E esses acontecimentos são refletidos em diversos lugares. E quais são as respostas teológicas para esse assunto tão complexo? Primeiro, é preciso entender que essa questão de fenômenos naturais, como já estou descrevendo para você, é resultado do pecado.
com base em Gênesis capítulo 3, por causa da queda. Romanos 8, do 18 ao 21, você percebe que isso também faz parte dessa rebelião aqui. E esses infortúnios recaem sobre todos, tanto o crente como o não crente. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 e 2. E o Senhor nos demonstra que precisamos estar em todo o tempo caminhando com Ele, firmes com eles, porque a qualquer momento podemos ser surpreendidos. Lucas capítulo 13, versículo 3 e 5. Há esse alerta aqui, porque os sinais são reais. Outro detalhe que você também precisa levar em sala de aula é que as tragédias ambientais têm uma forte ligação com a vinda de Cristo também. Inundações, terremotos, enchentes, furacões, são o cumprimento de Mateus capítulo 24, versículos 7, 8 e 29. Isso demonstra que a vinda do Senhor está próxima para arrebatar os salvos, a sua igreja. Outro detalhe também que você precisa perceber e até trazer uma aplicação dessa situação que estamos vivendo da pandemia. É claro que a pandemia, muitos especialistas estão dizendo que é um vírus que foi produzido, o Covid-19 é um vírus que foi produzido em laboratório e infelizmente trouxe todo esse transtorno para o mundo, reflexo aí da queda, da influência do maligno, do pecado. E para fechar a nossa reflexão, qual é o papel então da igreja diante de todas essas situações? O papel da igreja diante de uma catástrofe natural provocada por um fenômeno ou até mesmo provocada pelo homem deve ser um papel acolhedor, um papel pastoral, um papel conselheiro, ajudar aquele que precisa. Mateus capítulo 5, 42, ajudar o necessitado. Lucas 6, 35, está escrito que nós precisamos agir como uma igreja, de forma pastoral. Tiago 2, do 14 ao 20, nós encontramos também a nossa atitude cristã nisso aqui. E 1 João 3, 17 e 18 nos traz essa reflexão sobre esse assunto. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, deve ser uma igreja acolhedora. Diante de uma catástrofe natural, é importante que a igreja abra as portas para atender a comunidade, afaste os bancos e ofereça o templo para ajudar aquele que precisa. A igreja é um corpo que apresenta esperança no Senhor. A igreja deve ser um porto seguro diante dessas ações, fazendo a diferença nesse mundo. Eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você na aula de hoje, tá? Um beijo no teu coração. Se possível, compartilhe esse vídeo para mais alguém. Se te ajudei, deixa a tua mensagem aí. Tira uma foto também, marca a gente lá nos stories do Instagram. Vou ficar feliz se você fizer isso. E como eu estou fazendo em todas as nossas aulas, eu quero trazer uma dica de leitura para te ajudar em sala de aula. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês A Igreja Essencial. Esse material pode te ajudar muito a entender a respeito dessas situações. O que é uma igreja saudável? Esse material também pode te ajudar. De repente você quer construir a tua aula aí com algumas bases. E temos também a igreja que faz e acontece. Gente boa, que Deus em Cristo abençoe você. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre um tema, ameaça de terrorismo. Olha que assunto relevante, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.